uma notícia do dia 7 de abril, ou seja, domingo, do Jornal Impresso, O Globo, tá? É uma notícia do Lauro Jardim, tá certo? O título da notícia é Reforma da Previdência, Pensamento Estratégico. Olha só, pensamento estratégico. Se eu fosse dar um título para essa matéria, eu ia colocar o título Sabotagem Covarde, tá? Ou Sabotagem Inaceitável, ou Covardia Total ou Traição da Pátria, tá? Vejam o que diz a matéria, tá? O nível de profundidade do ardil disso, tá bom? A matéria diz o seguinte: reforma da Previdência, pensamento estratégico. Alguns parlamentares de grande influência no Congresso têm dito reservadamente que aprovar uma reforma da Previdência que deu uma economia de 1 trilhão, como a reforma proposta pelo governo, seria tornar Jair Bolsonaro invencível em 2022, dada a quantidade de investimentos que jorraria sobre o Brasil. Olha só. Vocês conseguiram entender? Alguns parlamentares de grande influência no Congresso estão dizendo reservadamente que aprovar uma reforma da Previdência que deu uma economia de 1 trilhão para o governo Bolsonaro seria tornar Bolsonaro invencível em 2022, dada a quantidade de investimentos que jorraria no Brasil. Tá? Eles estão preocupados do Brasil bombar. Eles estão com medo do Brasil prosperar. Eles estão com receio do Brasil se tornar uma potência e Bolsonaro ser o grande responsável por essa prosperidade. Vocês vejam, esses parlamentares de grande influência no Congresso estão pensando em sabotar a reforma da Previdência e destruir o Brasil para impedir Bolsonaro de levar os louros da vitória, levar o crédito pela vitória. Olha só, estão pensando em detonar com a economia brasileira, prejudicar a economia nacional. Isso é quase que um ato de traição à pátria, uma sabotagem nacional, tá certo? E a matéria conclui assim: por causa disso, sabendo que se a reforma da Previdência for aprovada na sua plenitude, Bolsonaro vai ter 1 trilhão de economia e jorrarão investimentos no Brasil. O Brasil vai viver um milagre econômico como nunca viveu. Por isso, continuando, eu estou lendo a matéria aqui, por isso, estrategicamente, esses congressistas avaliam aprovar uma reforma de metade desse valor, de 500 bilhões ou 600 bilhões, porque isso seria mais adequado. Olha só, eles estão querendo prejudicar a reforma, atrapalhar a reforma, fazer a reforma ter metade do seu poder, metade da sua potência, metade da sua abrangência, metade da sua força de restauração do Brasil, para evitar que Bolsonaro leve o crédito da... Se você vai ficar pensando se Bolsonaro vai levar crédito de alguma coisa, eu quero que o Brasil tenha emprego, eu quero que o Brasil prospere, eu quero que o Brasil tenha as indústrias funcionando, eu quero que o Brasil tenha ofertas de trabalho, invista em ciência e tecnologia, se torne uma potência, vença o crime organizado, vença a corrupção, dê a volta por cima de toda essa confusão que nós vivemos nos últimos anos. Mas não, o que Lauro Jardim está trazendo é um pensamento estratégico. Isso não é pensamento estratégico, isso é pensamento terrorista. Isso é uma sabotagem, isso é uma covardia. Você imagina quantas pessoas ficariam na miséria por causa disso? Quantas pessoas deixariam de ter uma oferta de emprego? Porque se jorrar bilhões de investimento no Brasil, isso significa abertura de porta de emprego. Isso significa famílias saindo da situação de miséria. Significa crianças tendo o que comer, significa pais tendo dignidade para trazer uma coisa legal para dentro de casa, para ter dignidade de ter um trabalho. Então, olha só, pessoal, congressistas de grande influência, segundo Lauro Jardim, estão pensando em sabotar a reforma da Previdência para impedir que Bolsonaro tenha essa economia de 1 trilhão, fique invencível em 2022 e que o Brasil bombe geral. Olha que absurdo isso, gente, que coisa absurda. Isso é uma coisa que o Bolsonaro precisa denunciar. Tá? O que o Bolsonaro precisa fazer? Ele precisa denunciar isso, ele precisa falar: olha só, gente, há pessoas querendo sabotar a reforma da Previdência para tentar me impedir de ter benefícios e levar o crédito disso. E ele tem que falar: eu não quero levar crédito nenhum de nada, eu quero a prosperidade da nação brasileira. Entendeu? Se eu fosse assessor dele, eu já ia falar: Bolsonaro, já começa a falar nesse assunto, porque você vai gerar um constrangimento nesses políticos de sonhar em tentar fazer um negócio covarde desse. Tá certo? E o que você pode fazer para impedir que o Brasil leve esse prejuízo de R$500 bilhão e milhares de vidas
fiquem desempregadas por causa disso. O que você pode fazer? Espalhando essa mensagem, espalhando esse conteúdo. Não só espalhando esse vídeo aqui. Você espalhar essa mensagem, essa informação, comenta com as pessoas isso, denuncia isso, alerta as pessoas com relação a isso, porque independente de quem é o presidente, poderia ser quem fosse o presidente, qualquer maluco que estivesse na presidência. Você acha que eu ia achar certo sabotar um negócio para prejudicar o Brasil? Que maluquice é essa? Que suicídio político é esse? Que covardia, que traição à pátria é essa? Que coisa absurda. É claro que ele não vai falar o nome de quem que é, mas a gente não precisa saber o nome, a gente precisa denunciar, porque isso, o que faz? Constrange. O cara vai, quando for peitar a reforma da Previdência e tentar sabotar, o pessoal vai falar, então você é daqueles lá que estão querendo sabotar a reforma da Previdência para tentar atrapalhar o Bolsonaro a se reeleger em 2022, mas para isso relegar milhares de brasileiros à miséria, fechar milhares de portas de emprego, impedir o Brasil de trilhar a rota das potências mundiais, é isso? É um crime assim de lesa pátria? Você está querendo lesar a pátria? Se essa mensagem for espalhada, você pode ter certeza que vai haver esse constrangimento, tá? Então cabe a nós, eu estou fazendo a minha parte aqui, tá bom? A gente fica aqui o dia inteiro procurando notícia, caçando notícia, vendo o que está acontecendo, vendo tudo que está rolando, para poder trazer a você as informações que a grande mídia não está mostrando. E não só trazer a informação, mostrar